Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 18 de maio de 2023. Num curto intervalo de tempo, a Câmara dos Deputados produziu dois resultados absolutamente contraditórios. No primeiro deles, a votação da urgência do PL da censura, Arthur Lira se viu obrigado a retirar o projeto de pauta, caso contrário, ele, Arthur Lira, o STF e o governo teriam sido derrotados. Poucos dias depois, ontem à noite, na votação do PL do arcabouço fiscal, a urgência do PL do arcabouço fiscal, o governo colheu uma larga vitória de 367 a 102, sinalizando que deve vencer no mérito semana que vem. Como se explica essa contradição? Afinal, a Câmara dos Deputados é governista ou oposicionista? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, passado comercial, um recadinho rápido. A tradicional live das sextas-feiras, exclusiva para membros do canal, vai acontecer excepcionalmente hoje às 20 horas, aberta a todos os seguidores. Amanhã eu viajo a trabalho, faço um bate-volta no Rio de Janeiro, saio de manhã cedo, volto à noite, não terei tempo de postar o vídeo, nem de fazer a live de sexta. Puxei a live para quinta e excepcionalmente eu vou abrir a live a todos os interessados com uma degustação para que vocês debatam conosco os assuntos políticos dessa semana e eu abro para o tradicional jogo de perguntas e respostas. Com essa degustação, talvez mais gente tope virar membro do canal, ok? Muito bem, gente. Eu consigo elencar pelo menos 3 motivos pelos quais a Câmara conseguiu produzir resultados diferentes num curto intervalo de tempo. Resultados, em certo sentido, opostos. Um deu vitória da oposição, outro deu vitória do governo. A primeira explicação é a natureza dos temas. Liberdade de expressão, fake news, censura, são conceitos simples, fáceis de entender. O arcabouço fiscal proposto pelo governo do PT é propositadamente complexo, cheio de curvas técnicas, de salamaleques, de explicações que na essência significam licença para Lula gastar mais o nosso dinheiro. Lula e os políticos, em geral, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Portanto, a compreensão da sociedade sobre a natureza da censura e a natureza de um projeto econômico técnico complexo é completamente diferente. É uma questão do processo comunicacional e da capacidade de compreensão da opinião pública. As críticas ao arcabouço fiscal ficaram restritas a técnicos, a economistas, a um debate entre iniciados nas concepções liberais sobre a economia e nas concepções socialistas. Sim, há um conteúdo ideológico por detrás do arcabouço fiscal. O que o governo do Lula está fazendo é um desmonte dos fundamentos liberais implantados pelo ministro Paulo Guedes ao longo do mandato do presidente Bolsonaro. Está colocando de novo a economia nos trilhos da destruição provocados pelos governos do PT anteriores ao impeachment da Dilma, só que isso não é uma questão de fácil compreensão. A economia está se deteriorando lentamente, aliás, saíram já novos números sobre o desemprego, mostrando o crescimento do desemprego. Há dados contraditórios de curto prazo, mas a deterioração da economia é uma questão de tempo, talvez não tão rápido quanto eu imaginava. Eu projetava uma crise econômica aguda agora para meados do ano. Não é o que está acontecendo, no entanto, quando você abala os fundamentos da economia, ou seja, como solta as torneiras do gasto público descontrolado, elimina as regras que puniam os gastadores irresponsáveis, a tendência é de que gradativamente a economia vai se deteriorar, talvez contraditoriamente, com alguma injeção de dinheiro público na economia, haja um curto espaço para aquecimento inicial, mas a tendência no médio e longo prazo é a deterioração. Acontece que essa é uma explicação demasiado complexa para que seja compreendida pela maioria da população. Temos, portanto, aqui a questão da liberdade da censura fáceis de compreender e a tecnicidade do tal do arcabouço fiscal difícil de ser compreendida. A explicação subsequente vem da mobilização e da campanha de comunicação que foi feita. Temos, portanto, uma primeira causa, que é um assunto simples,
um assunto complexo, um assunto que envolve liberdade e um assunto que envolve interesses econômicos de segmentos da sociedade e dos políticos. O segundo assunto é que, exatamente devido à natureza antipática do PL da censura, houve uma forte mobilização da sociedade, e não apenas da direita brasileira, contra o PL da censura. Igrejas evangélicas que são conservadoras, mas cujos pastores temiam serem punidos por pregarem preceitos bíblicos sobre a família heterossexual, tendo por base a Bíblia, se colocaram contra. As big techs de mídia social se colocaram contra. Segmentos que não necessariamente são de direita, mas são a favor da liberdade de expressão, mais do que se colocaram contra, fizeram pressão sobre o parlamento, e a expressão clara dos motivos pelos quais nós vencemos, a liberdade venceu a censura, é exatamente o fato de que o PL defendido pelo STF, pelo governo, pelo Arthur Lira, originalmente foi batizado de PL das fake news, mas na guerra da opinião pública terminou vitoriosamente carimbado por nós como PL da censura. Por aí vocês já podem perceber outra razão pela qual nós vencemos o debate em torno do PL da censura. Vencemos, pelo menos, provisoriamente. O projeto foi retirado de pauta, não vai voltar tão cedo, e mesmo o STF está hesitando em avançar na tentativa de regulação da internet agora, porque eles sentiram que não há receptividade na sociedade para isso. Ao contrário, portanto, do arcabouço fiscal, que cria uma grande área de consenso entre a esquerda e o centrão. E aqui vai o terceiro motivo. O Congresso que aí está não é de oposição e não é governista. Ele é um Congresso dominado pelo centrão. Um centrão que é fortemente influenciado pela centro-direita, como consequência da onda de eleição de parlamentares na carona da candidatura do presidente Bolsonaro na eleição de 2022, mas que é composto majoritariamente por políticos fisiológicos e adeptos da ideia de que gastar o dinheiro dos outros é uma maravilha. É muito difícil encontrar políticos convictos ideologicamente de que nós devemos governar a economia a partir de fundamentos liberais, como aqueles implementados pelo ministro Paulo Guedes ao longo da gestão do presidente Bolsonaro, e que começaram antes já no governo Temer, quando foi aprovado o teto de gastos, a lei das estatais, o fim do imposto sindical, enfim, foram 6 anos de gestão liberal da economia, razão pela qual o PT recebeu a casa em ordem, o que aliás também explica que vai demorar um tempinho para o estrago que o PT está começando a fazer na economia aparecer. Eles pegaram a casa em ordem, não se destrói uma economia como a brasileira, do tamanho e da complexidade que ela é, da noite para o dia, mas não se iludam, o sentido e o resultado daquilo que está sendo implementado por Haddad na economia e aprovado, tudo indica, pelo Centrão, com a votação do arcabouço que deve acontecer na quarta-feira que vem, é a deterioração do cenário econômico. Temos, portanto, os 3 motivos que explicam o comportamento contraditório do Congresso Nacional, mais precisamente da Câmara dos Deputados. A natureza complexa dos temas, difíceis de compreender no que diz respeito ao arcabouço e fácil de compreender no que diz respeito à questão da censura. O fato de que houve uma campanha com mobilização social e de comunicação, uma guerra da comunicação vencida pelos defensores da liberdade contra os defensores da censura. E o terceiro é esse motivo ao qual eu acabei de explicar, quer dizer, o caráter fisiológico do centrão, ainda que seja um centrão mais para a direita do que para a esquerda. Que significado e implicações isso tem para o futuro dos interesses do governo e da oposição no Congresso Nacional? Bom, significa que este conflito vai se repetir a cada votação. Depois do arcabouço fiscal, o governo vai colocar em votação a reforma tributária. E aí a conversa já é outra. Muito embora o arcabouço fiscal esteja sendo possivelmente aprovado com maioria de emenda constitucional, e é o que o governo queria para sinalizar a possibilidade de aprovação da reforma tributária, a reforma tributária ela define
quem não vai pagar, quem vai pagar menos, quem vai pagar mais e quem não pagava e vai ter que pagar e, consequentemente, assim como aconteceu no debate sobre o PL da censura, segmentos da sociedade se mobilizarão contra e a favor. Aliás, mais contra do que a favor o projeto de reforma tributária. E fico alerta aqui para a direita brasileira. É hora de abrir o olho, porque a lógica do arcabouço fiscal é uma lógica de aumento de gastos. Não há uma vírgula no arcabouço fiscal que fale de contenção de gastos. Pelo contrário, a ideia é gastar mais descontroladamente e não punir os responsáveis pelo gasto irresponsável. Essa é a natureza da coisa e, portanto, temos um prazo não muito longo até a votação da reforma tributária para criarmos um movimento contra o aumento de impostos no Brasil, uma ideia fácil de vender, fácil de seduzir a maioria da opinião pública, para a gente impedir que o governo meta a mão no nosso bolso para sustentar o gasto irresponsável do PT e a festa da companheirada nos cargos públicos. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está acabando, logo depois da vinheta. Abra o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí. Ajuda esse canal que está no ar há 3 anos, entregando a você informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso, a continuar existindo. E se você puder continuar chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, compartilhando os meus vídeos e levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente, eu agradeço. Amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra, e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.